Vamos começar, então, a geopolítica. Temos um caminho bastante extenso pela frente, né? E a gente vai começar falando do continente americano. É claro que eu vou fazer um retorno, breve retorno, na parte mais geral, porque a gente já falou isso quando a gente falou de evolução do sistema capitalista, chegando no capitalismo técnico-científico informacional, vendo, né, as grandes organizações internacionais e tudo mais. Então, vamos fazer um breve retorno a isso, introduzindo aqui a geopolítica para a gente entrar na parte de América, de fato. Bom, a geografia ela vai abraçar dentro da geopolítica dois grandes períodos, né? O período da velha ordem mundial e o período da nova ordem mundial. A velha ordem mundial, como a gente lembra, é um período da bipolaridade planetária, o mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos, como duas grandes superpotências, capitalismo e socialismo de cada lado. Né? O processo de aumento da burocracia e também de aumento da presença estatal soviética ou russa dentro da sua camada soviética foi fazendo com que houvesse uma diferença bem latente em termos de capacidade de desenvolvimento entre algo que era mais liberal e algo que era mais voltado à vertente estatal soviética. Isso vai fazer com que, no final das contas, você acabe tendo uma estagnação em termos de desenvolvimento no longo prazo do socialismo, que vai encontrar na abertura da perestroika e da glasnost, que é a abertura econômica e política promovida pelo último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, o fim da União Soviética, né? E ali você tem, então, o fim da velha ordem mundial. Velha ordem mundial é essa, né? Que vai ter o Pacto de Varsóvia do lado soviético e a OTAN do lado capitalista, dentro das alianças militares, e o Plano Marshall, né, do lado capitalista, e o Comecon do lado socialista, os planos econômicos. Quando a gente chega, então, na década de 90, o mundo ele passa a ser unipolar politicamente. Você não tem mais o socialismo ativo dentro desse processo e os países vão aderindo, né, às características do capitalismo. Nessa altura, na sua cabeça, devem estar havendo algumas contradições. Quando a gente pensa em Cuba, quando a gente pensa em China, quando a gente pensa em Coreia do Norte, quando a gente pensa em Venezuela, por exemplo. Todavia, né, a gente vai entendendo durante as aulas de geopolítica que, talvez com uma exceção aí maior da Coreia do Norte, os demais países, apesar de terem um Estado forte interventor, se utilizam, né, das premissas capitalistas para tentar ali implementar, né, uma conjuntura mais social, vamos dizer desta forma, né? A China, por exemplo, utiliza um país, dois sistemas, uma ideia de uma manutenção do governo chinês em pontos cruciais, mandatórios do país, como as questões financeiras, como a indústria de base e a abertura total e restrita para o capitalismo na questão econômica, né? Da mesma forma que a Venezuela vende petróleo para os Estados Unidos, lá dentro tem propriedade privada, o âmago é o lucro, você tem uma grande desigualdade social. Ou seja, você tem hoje, claro, né, um rearranjo nessa geopolítica, mas, de maneira geral, a gente entende que a gente está numa unipolaridade política movida por uma multipolaridade econômica. Essa multipolaridade econômica ela vai vir simbolizada no que conhecemos como blocos econômicos. Né? Na realidade,
Já na década de 70, você tem um canadense chamado Albert Marshall, que vai entender que a evolução tecnológica vai levar o mundo para a chamada aldeia global. Seria, né, uma capacidade tecnológica de rede, de integração tão grande que o mundo viraria uma aldeia, ou seja, a proximidade seria tão latente que você teria ali uma formação de uma aldeia. Isso não acontece, até porque dentro dos blocos econômicos e dos fluxos, uns são mais liberados, outros são menos liberados. Podemos comparar, por exemplo, comunicação com pessoas, você vê que você tem uma contradição muito forte, e o que dá início, de fato, ao processo de globalização e a chamada nova ordem mundial é o neoliberalismo, ou seja, a grosso modo, né, a desregulamentação do Estado da economia, já que tínhamos ali estados fortes até aquele momento. Então, você tira o Estado da jogada econômica e coloca nos seus lugares as empresas multinacionais. Essas empresas multinacionais lideradas, né, pela superpotência estadunidense, aonde durante um período, pelo menos ali até o início do século XXI, pensava-se numa possibilidade de unipolaridade planetária, tal força essa dos Estados Unidos, que vai, por exemplo, com George W. Bush, criar duas guerras, né? A guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, passando por cima, tá? Da própria ONU, que é uma organização internacional ali que vai tentar sustentar o processo de globalização. Então, esses Estados Unidos ali pensado como uma unipolaridade planetária, mas dentro de uma ótica de uma grande célula, chamada de G7, né, que seriam ali os países de ponta desse processo de globalização. Né? Estados Unidos, o Canadá, aí temos a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, Reino Unido, França e Itália, né? O G7. Essa célula seria a célula mandatória desse processo. Hoje, essa célula e o próprio Estados Unidos já vem, né, sofrendo uma nova concorrência, que tem mudado a concepção dessa nova ordem mundial, alguns autores, inclusive, chamando de novíssima ordem mundial. A presença cada vez maior da China e do bloco, né, ou da associação dos BRICS, que vão tendo aí uma força brutal, principalmente a China, batendo de frente com esse comando de influência do G7 e, ao mesmo tempo, em paralelo a essa transformação, a gente tem sequenciais crises econômicas que têm feito com que a Europa tenha se enfraquecido, principalmente em termos de União Europeia, e os Estados Unidos tenha, volta e meia, né, reduzido as suas pretensões via influência mundial, dito aí, liderado, né, por Donald Trump, que vai aí implementar o America First, America Great Again, ou seja, a ideia de que os Estados Unidos têm que se preocupar menos com o mundo global e mais com os Estados Unidos em si. Estados Unidos, esse que tem uma enorme influência no planeta todo, mas como você estava falando de diversas crises, né, você acaba tendo esse movimento que a gente chama de desglobalização, ou seja, os criadores da própria globalização, ao se depararem com uma enorme crise econômica e social no mundo, começam a repensar esse movimento, colocando, né, a culpa desse movimento no chamado comunismo, né, uma ideia, um retorno à ideia de comunismo, entendendo que a desordem, principalmente social, e o baixo nível econômico está sendo liderado pela China, dentro de um novo rearranjo. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, tá tranquilo. Show de bola. Nesse sentido, então, a gente começa aqui falando, né, dos níveis de blocos econômicos, que é o arcabouço
da globalização. O bloco econômico é uma associação de países, tá? Aonde você tem níveis diferentes de integração. Cara, bloco econômico, a gente vai bater muito, né? A SpaceX, ela cobra demais, principalmente Mercosul. Então, quando chegarmos ali no Mercosul, a gente vai maximizar muito, porque cai muito, né? E cai ali mais ou menos as mesmas coisas sempre. Então, vamos prestar muita atenção nisso. Mas, no geral, então, os blocos econômicos são associações de países, né? De âmbito normalmente regional, ou seja, a proximidade espacial entre os países é fator determinante para a formação desse núcleo de países, né? E aí há uma certa contradição clara, né? Porque os blocos econômicos tendem a fortalecer os países regionalmente, né? Protegendo-os do neoliberalismo. Então, porra, ou é neoliberalismo ou é protecionismo, né? Então você tem uma dicotomia aí de rearranjo, né? Apesar de termos essa dicotomia e essa contradição, você vê os blocos econômicos como um primeiro grande degrau para o fortalecimento de economias menores, que estariam ali protegidas, para que, num segundo momento, você tivesse uma maior liberalização comercial e pudesse ter uma troca mais fluida, mais acelerada de todos os fluxos possíveis. Por isso que a gente tem uma contradição, mas os blocos econômicos entram naquele quadrante, né, dos movimentos da globalização, né? Então, na globalização temos o neoliberalismo, que é formado por Estado mínimo, multinacionais, as grandes corporações financeiras e os blocos econômicos. Nesse sentido, temos 3 níveis de blocos econômicos. Os blocos chamados de zona de livre comércio, os blocos chamados de união aduaneira e os blocos chamados de mercado comum. Mercado comum esse que pode se estender para uma possível união monetária, né? São escadas, né? Você começa no primeiro e, dependendo da sua pretensão, você vai ou não evoluindo a partir das proximidades dos países membros, né? Então, a zona de livre comércio é um modelo inicial que preza pela redução das tarifas alfandegárias, ou seja, o objetivo é reduzir ao máximo o imposto entre mercadorias dos países membros deste bloco, né? Como exemplo, que a gente vai falar, inclusive, mas como exemplo aqui, bacana, a gente tem o NAFTA, né? O NAFTA é uma zona de livre comércio. Passando para o segundo nível, a gente tem uma união aduaneira. Como união aduaneira, a gente pode citar aqui já, né, o Mercosul que, de início, né, na sua fala lá, tem o objetivo de se tornar um mercado comum, o nome é Mercado Comum do Sul, né, mas hoje é uma união aduaneira e, né, ninguém, basicamente, acredita, né, no Mercosul como um mercado comum devido às grandes disparidades internas e a convulsão, né, ideológica e de pensamentos e de dificuldades que a América do Sul vai enfrentar. Mas a gente vai ver aqui até as tentativas, né, da América Latina, principalmente, muito forte. Mas, voltando, né, ao mercado comum, é a zona de livre comércio mais a adoção de uma tarifa externa comum, que teria como base você colocar uma barreira comercial, né, um movimento protecionista, um imposto para os produtos que viriam de fora desse bloco, vendidos de maneira uniforme para o bloco. Isso faria com que as mercadorias similares vendidas internamente no bloco fossem mais competitivas. Vamos dar um exemplo aqui qualquer, né? Você compra o vinho de Portugal ou compra o vinho argentino. O vinho português vai pagar uma tarifa externa comum ao bloco.
Então, vai chegar no Brasil, por exemplo, ou na própria Argentina, mas, cara, a Argentina não paga essa tarifa, ou pelo menos não é para pagar a tarifa, né? A ideia era que você tivesse uma união aduaneira perfeita. Isso não é o caso, né? Não é o caso. O Mercosul é uma confusão dos demônios. Mas, enfim, e aí você teria um vinho argentino mais competitivo. Beleza. E no terceiro nível, você teria o mercado comum. O mercado comum é o nível máximo de integração, onde você criaria, né, uma instituição supranacional. Ou seja, o nível de integração é tamanho que os Estados-nações eles se enfraquecem diante de um conglomerado territorial maior que faria, né, as leis de cima para baixo, as leis macro de cima para baixo, principalmente no sintoma econômico, né, e os países deveriam seguir aquele movimento, tendo total, né, e irrestrita circulação de fluxo dentro deste bloco. O único mercado comum que temos no mundo é a União Europeia. Tudo bem? Tudo bem. Tá gostando? Aham, eu acho essa parte interessante. Você tá meio feliz, assim. Beleza, show de bola. Beleza, show de bola. Então, aqui é só a introdução, né, para a gente dar sequência ao nosso processo, então, de América. Vamos começar falando, né? Aliás, eu vou até voltar nesse mapa aqui. Vamos começar falando da América lá no Beabá, né? Na oitava série. Como é que a gente separa a América? Tá? A gente pode separar a América de duas maneiras. A gente pode separar ela de forma cartográfica, onde teríamos três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, ou de forma geopolítica, que é normalmente usual, né? É a utilizada. Nesse sentido, temos a América anglo-saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, né? Que você vai do México até ali o Chile, lá o final do Chile e da Argentina. Nesse sentido, a América Latina também é subdividida, né? Nós temos o México, claro, temos que é a segunda maior economia da América Latina, nós temos a América Central, que vai ser dividida em América Central istmica ou continental, que é esse panorama aqui, ó. Cadê a caneta? Esse panorama aqui, né, que liga a América Central, a América do Sul à América do Norte, e temos a América Central insular, que são as ilhazinhas, né, que estão ali no Mar do Caribe. E abaixo temos a América do Sul. A América do Sul é dividida em três. Né? Temos a América Andina, a América Platina, inclusive tem muita discussão, né, se o Brasil faz parte ou não da América Platina, devido à questão da reserva de prata que o Brasil não teria e tudo mais, e a Guiana, né, as Guianas, o Planalto das Guianas. Então, nesse sentido, temos a América Andina, que é cortada pela Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas, que vai ter Suriname, que vai ter a Guiana, e vai ter também o protetorado francês, né, a Guiana Francesa, e a América Platina, que tem o Brasil, né, mais os três países aí, membros plenos do Mercosul. Né? Então, a SpaceX, de maneira geral, é importante que você tenha, né, uma visão espacial, pelo menos ali, forte, né, da América do Sul e da América Central istmica. Né? Então, isso aí faz sentido. Beleza. Bom, vamos começar, então, aqui falando, né, da América Latina. América Latina, em meados do século XX, ela vai fazer o primeiro aceno, né, naquele afã do final da Segunda Guerra Mundial,
ela vai fazer ali o primeiro aceno de integração do continente, formando a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, criada ali em 1948, com o apoio, né, das Nações Unidas, que está querendo, né, restaurar o planeta. E aí a CEPAL ela vai dar margem à formação da ALAUC e, posteriormente, da ALAD. Né? O que seria isso? Seria uma tentativa de integração, de livre comércio, tá? Entre os países da América Latina, ou pelo menos parte desses países que estão dentro da América Latina. Todavia, a América Latina ela não conseguiu olhar durante o século XX para si como uma unidade de fato continental. Você tem três grandes países, né, o México, Brasil e a Argentina, Brasil primeiro, México segundo, Argentina terceiro, que vão se utilizar da mesma métrica econômica, que é o programa de substituição de importações com um Estado interventor, com um Estado muito forte. Então, qual era o objetivo desses países enquanto nações fortificadas, fazendo lá o seu processo industrial? Era liderar a influência da América Latina para com o mundo e passar a produzir internamente aquilo que importava. Então, não há um desejo mútuo, de fato, desses países de se integrarem economicamente falando, até porque a produção é voltada, naquele momento ali, para o mercado interno, justamente para tornar aqueles países ali grandes potências. Fora isso, a América Latina, como a gente já falou, é um continente historicamente extremamente instável geopoliticamente, e estava dando seus primeiros passos, né, para um processo de desenvolvimento econômico e industrial. Então, ficava muito difícil uma real aposta nesses planos de integração inicial aí, pelo planeta. Né? Você pegar o Brasil, por exemplo, durante o século XX, o Brasil teve uma ditadura militar e dois presidentes que foram impeachmentados, duas ditaduras militares, né? Vargas, duas ditaduras, né? Vargas e os governos militares, e ainda teve ali dois presidentes que sofreram impeachment, Fernando Collor e a Dilma, né? O que mostra claramente a instabilidade institucional dos países. Como é que você vai fazer negócio? Como é que você vai integrar um continente desse? Fora que você está falando de um continente que tem uma disparidade econômica gigantesca entre si. Né? É um continente que vai de uma, hoje, potência emergente muito consolidada, que é o Brasil, ao país mais pobre da América e um dos países mais pobres do mundo, que é o Haiti, por exemplo, que é um país ultra-rural, e que não tem terremoto e não tem capacidade nenhuma de interlocução econômica. Então, existe um desafio muito forte dentro da América Latina, que não é tradicionalmente um continente que busque uma verdadeira integração. Então, a ALAD, né, que vai ser a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, ela ainda existe, ela nunca se tornou, de fato, um bloco econômico, mas ela ainda existe como instituição jurídica, que é para você ter um mecanismo para facilitar, né, as burocracias comerciais entre os países. Nesse sentido, devido a essa disparidade muito forte econômica que a gente está falando aqui, você tem tentativas de países mais próximos de formarem a sua integração econômica. A começar aqui pelo mercado comum centro-americano, que você está vendo aqui do lado direito, né, que vai pegar os países da América Central istmica. Inclusive, como eu disse a você, é importante que você dê uma decoradinha, né,
nos países da América Latina, pelo menos uma parte importante aí. Já foi questão das PSECs, eu não sei se você se lembra, mas já foi questão das PSECs, uma afirmativa falando que todos os países da América Central, se não me engano, se não me falha a memória, da América Central Istmica, eram bioceânicos. Você se lembra dessa questão? Não me lembro. Exato, caiu essa questão, bioceânicos. E para você saber, você tinha que saber ali os países e a formatação espacial. Depois eu vou trazer ela para a gente ver. Espacial ali da América Central. Então é importante que você, devagar, né? Claro, não vai ficar decorando o livro todo, não tem condição. Mas isso aqui é importante. Olha, Belize, por exemplo, né, faz fronteira só com o Oceano Atlântico. Né? Aí você tem a Guatemala, que faz fronteira com os dois, Honduras, El Salvador, por exemplo, faz fronteira só com o Pacífico. Aí tem Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Aqui, então, essa tentativa do mercado comum centro-americano de diminuir barreiras, né, comerciais entre si. Do outro lado, a gente tem a CARICOM, que se tornou um bloco econômico, né, uma zona de livre comércio de 99 para 2000, foi criada ali em 1973 e tem basicamente os países do Mar do Caribe, né? Ou seja, as ilhas oceânicas, só um minuto, as ilhas oceânicas ali do Mar do Caribe, né? São países que são chamados de economia das bananas, né? Porque basicamente não produzem muita coisa, a não ser produto primário, é uma região extremamente ruralizada, arcaica, rudimentar, que muita parte vive hoje, inclusive, de turismo, né? Os Estados Unidos ele tem uma presença muito forte aí, comercial, principalmente em Bahamas, né? Nas Ilhas das Bahamas, que está muito perto ali dos Estados Unidos, acaba sendo uma área de veraneio, né, dos norte-americanos. Mas é um bloco econômico aí, então, de novo, com uma expressividade muito pequena, né? Nem acredito que possa estar na prova. Aqui, como a gente estava falando, né, de uma dificuldade muito forte da América Latina de se posicionar, gradativamente os países com maior coincidência territorial, como a gente está vendo, eles foram começando a tentar se fomentar. Né? Aqui a gente tem a comunidade andina. A comunidade andina ela vai nascer lá no final da década de 60, vai chegar a ter os 6 países ali da parte andina, né? Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, mas a Venezuela saiu do bloco e o Chile também saiu do bloco. Por quê? Por que Chile e Venezuela saíram do bloco? O Chile, ele sempre teve um grande status de país com baixa desigualdade social, a maior reserva de cobre do planeta, e sempre foi muito assediado, até pela sua posição, pelos países do Pacífico. Né? Não à toa, você tem como grandes parceiros comerciais do Chile os Estados Unidos e o Japão, né? Porque eles estão virados ali para o Oceano Pacífico. Então, sempre foi preferência chilena, o Chile chegou a ser até sondado para fazer parte do Mercosul certa hora, mas sempre foi preferência chilena, né? Não fazer parte. E aí ele acabou, inclusive, saindo da comunidade andina. E a Venezuela sai da comunidade andina em 2006 dentro do projeto anti-imperialista de Hugo Chávez. Né? Hugo Chávez e Lula vão ser ali os precursores da Unasul, né, que a gente vai falar mais na frente, que é uma nova tentativa de integração da América do Sul, inclusive militar. Por isso, já esteve na prova das PSECs, né, porque há troca de treinamento militar histórico aí dentro da Unasul. Então, temos aí a comunidade andina, que hoje vai contar
com 4 países, né? Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, e é um bloco econômico que busca uma zona de livre comércio. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Nesse sentido, né, a gente abre margem para entender a participação aqui do Chile, né, fora dessa alçada latino-americana, e apresenta a chamada APEC, né, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A APEC, ela nasceu em 1989 com o objetivo de se tornar também uma zona de livre comércio dentro desse eixo aí, ó, do Oceano Pacífico. Só que ela tem um grande impeditivo, a APEC, que é a presença de rivais plenos dentro da economia mundial. Né? Você tem no mesmo fórum, por isso que não considera a APEC um bloco econômico de fato, né? Porque ela não vai conseguir nunca zerar as tarifas alfandegárias, uma vez que a gente tem no mesmo movimento, né? Inclusive ela tem reunião aí periodicamente, China, Rússia e Estados Unidos, no mesmo grupo de países. Né? E o que vai, na verdade, perdurar hoje como grande discussão são as barreiras comerciais entre eles. Né? Estados Unidos, historicamente, sempre foi um país que fomentou muito investimento na Ásia, né? Mas hoje o grande assunto é uma movimentação ali, pelo menos na APEC, né? É uma movimentação ali comercial de barreiras entre eles, né? Explosão dessa guerra comercial que pode com certeza estar na prova, né? Sem sombra de dúvida, da China com os Estados Unidos. Ela veio com o trumpismo em 2018, né? Devido a uma lavada econômica sofrida pelos Estados Unidos. Né? Enquanto os Estados Unidos ele vai exportar para a China, em média, 120 bilhões de dólares, a China exporta para os Estados Unidos 540 bilhões de dólares, ou seja, os Estados Unidos estava tendo muito prejuízo na sua balança comercial. Como o Donald Trump tem uma leitura, né, de diminuição dos fluxos globais, né, e de reaproximação das empresas norte-americanas para dentro do território estadunidense, o Donald Trump vai taxar, então, os produtos chineses, colocando ali a ideia do protecionismo. E aí o Xi Jinping ele devolve esse movimento, começando a taxar também os Estados Unidos. Né? Isso é perigosíssimo. Num primeiro momento, pode ser até uma sensação de portas abertas para países como o Brasil, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, se a China não importa mais a soja dos Estados Unidos, ela vai ter que importar de um outro país, e aí o Brasil poderia se aproveitar disso. Então, num primeiro momento, pode até parecer algo fluido, algo positivo, mas num segundo momento, a gente sabe, e essa guerra continua até os dias atuais, né? A gente sabe que isso é muito perigoso. Por quê? Porque pode trazer recessão econômica para as duas maiores potências do planeta. Né? Se você não está vendendo para os Estados Unidos ou não está vendendo para a China, você provavelmente vai ter pressionado o seu mercado de trabalho, porque você está perdendo uma grande margem de lucro nesse movimento. E aí, gerando essa recessão interna nesses países, você tem menos capacidade de consumo, e isso pode gerar um efeito dominó que pode quebrar o mundo inteiro, que depende ou da China ou dos Estados Unidos. Se pensarmos, por exemplo, no Brasil, a gente tem hoje a China como maior parceiro comercial nosso, que mais de 20% vai para a China, e os Estados Unidos como segundo maior parceiro comercial nosso, né? Ali 13%, 14% para os Estados Unidos. Inclusive, entre eles, entre China e Estados Unidos, a gente tem os Estados Unidos tendo a China
como segundo maior parceiro comercial, para você ver o nível disso, né? Só perde para o Canadá, onde a relação dos Estados Unidos é muito forte devido à proximidade, à questão histórica e tudo mais. E, no contrário, é o maior, né? Os Estados Unidos é o maior parceiro comercial da China, mesmo tendo aí as contradições. Por quê? Porque você está falando dos maiores exportadores e dos maiores importadores do planeta. A China é o maior exportador do planeta e o segundo maior importador do planeta. Os Estados Unidos é o maior importador do planeta e o segundo maior exportador do planeta. Então, né, a gente aproveitou esse bojo aí da APEC, que vai pegar ali muito fortemente a América, para trazer essa dicotomia aí na briga entre Estados Unidos e China. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Show de bola. Aqui, uma outra tentativa, né, de países dentro da América Latina que envolvem também os Estados Unidos, que é o Bloco Transpacífico. O Bloco Transpacífico é o símbolo, né, realmente do século XXI, de enxurrada de investimento de empresas norte-americanas dentro da Ásia, né? Então, os Estados Unidos é um grande responsável, sempre foi um grande responsável por investimento dentro da Ásia. Só que esse bloco ele começa em 2015 e vai ser travado, vamos dizer assim, em 2017, porque os Estados Unidos sai do bloco, né? Sai do bloco mais uma vez por causa do trumpismo, da ideia da desglobalização. Em contrapartida, a gente tem hoje uma movimentação ali na região asiática militar muito forte, né? Tem que ficar ligado nisso, que isso pode ser que caia de alguma maneira. De um lado, a gente tem o Quad, né, que é uma aliança militar com o objetivo de unir forças para diminuir a influência da China no Mar do Sul da China. Quando a gente for falar de China, eu vou falar melhor sobre isso. Só estou aproveitando aqui o ensejo para falar dos blocos econômicos aí que norteiam a América, né? Uma vez que essa aula aqui, a de abertura, é de América. E detalhe, né? Temos ali Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos fazendo um quadrilátero ali de posições militares para inibir o avanço chinês militar nessa região, que é uma região importantíssima, passa 15 a 20% de todas as mercadorias do planeta. Perceba que você está falando de uma proximidade muito forte entre China e Estados Unidos em termos geopolíticos. Lembrando que a Índia é considerada ali um país fiel da balança, porque a Índia faz parte não só da Quad, como também da Conferência de Xangai, né, que depois a gente vai falar melhor, mas é o oposto, né? É liderado pela China para não interferência do Ocidente na região. Então, na verdade, a Índia, o Catar e o Brasil são países, né, considerados ali fiéis da balança na geopolítica mundial. E temos a AUKUS também, que é também uma espécie de aliança militar, mas essa é mais recente, então acredito que no máximo vai ser citada, né, na enunciada, etc. e tal, porque está fora da bibliografia, mas é Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Beleza? Beleza. Tranquilo. Aqui a gente tem uma outra tentativa, uma tentativa mais recente de integração na Aliança do Pacífico, né? Essa é uma zona. Deixa eu só ver um negócio que está gravando aqui, acho que está, né? Tá. Essa é uma tentativa mais recente que vai unir ali países similares em alguns sentidos. Primeiro sentido, são todos virados para o Oceano Pacífico. Segundo sentido, são todos muito dependentes historicamente dos Estados Unidos, né? O México faz parte do NAFTA, a Colômbia, você tem ali o chamado Plano Colômbia, né? Que desde os anos 2000 vai permitir a entrada e a influência militar dos Estados Unidos
dentro da Amazônia colombiana, né, com o objetivo de inibir o tráfico de drogas e aniquilar as Farc, né, as Forças Revolucionárias Colombianas, que foram um grupo armado paramilitar que queriam implementar o comunismo dentro da Colômbia, mas que com a força norte-americana acabou ceifando, né, como força armada em 2016. Hoje é um partido político dentro da Colômbia que não tem muita força, né? Então a Colômbia ela vai acabar ganhando ali uma estabilidade, mas vai acabar entrando num processo de endividamento forte com os Estados Unidos e vai ter sempre essa ideia de imperialismo norte-americano dentro desse processo. E o Chile, além do Peru, né? O Chile é a mesma coisa. O Chile sempre teve laços muito estreitos com os Estados Unidos, dependendo economicamente dos Estados Unidos. Então, esses países eles vão se unir porque têm economias relativamente similares, né? Claro, o México é o líder ali, mas tem economias mais ou menos similares com a indústria e tal, para trocar mercadoria, para depender menos do mercado norte-americano e também para ser um bloco para atração de investimentos asiáticos, né? Uma vez que são todos ali perenes ao mercado asiático, que é o maior mercado do planeta de forma disparada. Então, a Aliança do Pacífico é mais recente, uma zona de livre comércio também ali com alguns países da América Latina. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bom, aqui a gente vai começar a entender por que dessa instabilidade forte que não conseguiu, né, principalmente durante o século XX, não conseguiu trazer uma ótica de integração maior dentro desse continente, né? Então, temos aqui 4 grandes ciclos econômicos que vão mostrar essa convulsão ideológica dentro da América do Sul, no caso aqui, a América do Sul. O primeiro ciclo é um ciclo pós-Guerra Fria. Então, terminou a Guerra Fria lá, década de 90. O que vai acontecer? Aquelas ditaduras todas, aqueles estados fortes todos são desmontados e você entra com o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele vai fazer correções econômicas, como a diminuição da inflação, por exemplo, vai dar uma sensação inicial de anestesia em relação ao que estaria acontecendo no formato econômico, a moeda forte, tudo mais, mas durante a década você começa a sentir o efeito muito forte do desemprego estrutural. Por quê? Porque as multinacionais estão entrando, as privatizações estão entrando, você tem findado aí cada vez mais os direitos trabalhistas e as trocas de trabalhadores por maquinário. Então, isso vai, no final ali dos anos 90, já acarretar uma crise muito forte dentro da América do Sul, o que vai fazer com que tenhamos uma troca de ideologia dentro da América do Sul, né? Mas tudo dentro do capitalismo, né? Isso aí tem que ficar bem claro. E aí essa troca de ideologia tiraria, entre aspas, os neoliberais, ou seja, aqueles mais voltados para um mercado livre, para um mercado autônomo, né, para uma relação com o Estado menor, para um movimento que, naquele momento ali, tinha como cartada, né, o não imperialismo dos Estados Unidos, porque, na ótica desses países, desses políticos, pelo menos, esse desemprego em massa estrutural, esse aumento da miséria, era orquestrado pelas empresas multinacionais, que de fato são lideradas pelos Estados Unidos e claramente sempre teve, né, a América Latina como seu grande quintal. Então, é um momento de crise muito forte econômica, aonde a chamada onda rosa, com políticos, né, de quase todos os países da América do Sul,
chegarão ao poder com essa proposta de o fim das privatizações e uma maior distribuição de renda em cima dos recursos gerados pelas empresas dentro dos bens continentais. Né? Então, você tem ali um panorama de menor influência dos Estados Unidos e de uma volta, né? Na verdade, uma volta meio capenga, mas uma volta, sim, de uma tentativa de unificação da América do Sul, tentando se mostrar ali mais forte perante a influência dos Estados Unidos. Como principais nomes desse movimento, a gente pode citar o próprio Lula, né? A gente pode citar o Hugo Chávez, a gente pode citar o Evo Morales na Bolívia, a gente pode citar o Mujica no Uruguai, né? Então, a gente vai ter uma grande gama de países nesse segundo momento. Aqui eu estou dando só a introdução, tá, Gabi? Só a introdução, a gente vai falar desses momentos aí. Quando a gente chega ali no final dessa primeira década do século XXI para meados da segunda década, não só o continente sul-americano, mas o mundo inteiro recebe a bomba da crise norte-americana de 2008, né, que foi a crise imobiliária dos Estados Unidos, provocada ali por uma tentativa, né, dos republicanos de se manter ao poder, vão fazer uma ótica de juro muito baixo, as pessoas vão pegar, resumidamente, né, as pessoas vão pegar muito dinheiro para investir nos imóveis lá nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país muito forte, moeda muito forte, que, em geral, quando você investe, você tem retorno, e ali, como o Bush ele estava em baixa e queria, né, continuar ali mantendo os republicanos no poder, ele faz essa promoção, as pessoas vão aos bancos, lembrando que os bancos são o âmago do processo neoliberal, né, quem sustenta o processo neoliberal, então as pessoas vão aos bancos com juros baixos e começam a investir em apartamento, começam a investir em apartamento, começam a investir em apartamento. E aí, o que começa a acontecer numa bolha que o nego não vê? Você tem muito mais oferta do que demanda em termos de mercado imobiliário. Vai chegar um momento que essa bolha vai estourar, né? E você vai ter uma porrada de elefante branco, né? Ou seja, apartamentos que tinham um valor X passam a ter um valor 10% daquele valor X. E aí, o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a devolver os apartamentos para os bancos, porque elas não querem mais pagar, né? Já que aquele imóvel já não vale mais nada. E aí o banco fica com um apartamento sem valor e sem dinheiro, descapitalizado. O que o banco faz? Ele trava empréstimo. E aí todo mundo sabe que setor secundário, setor terciário, setor primário dependem dos bancos. Ninguém faz nada sem banco. E aí você imagina, para de ter investimento na maior economia do mundo, Estados Unidos. Ou seja, há um colapso geral econômico, principalmente em países que dependem muito do seu processo de exportação, né? E aí os Estados Unidos quebra a União Europeia, quebra o Japão, quebra a China, desacelera. Ou seja, o Brasil fica sem ter para quem vender os seus mercados. E aí o que vai acontecer? Crise muito forte econômica interna de novo no Brasil. Só que isso já vem somado a uma crise social, né? Lá em 2000, eu não sei se você está conseguindo entender. Está conseguindo entender? Tô conseguindo. Beleza. Porque é muita relação que a gente faz dentro da geopolítica, né? Eu sei que você é uma boa aluna, então eu tô indo. Beleza, lá em 2000, em paralelo a isso tudo, lá em 2011, a gente tem no final de 2010, início de 2011, a gente tem um fenômeno chamado de Primavera Árabe. Né? O que a Primavera Árabe a ver com isso aqui de América, que eu estou falando aqui, tudo? Né? Porque a Primavera Árabe é um movimento popular de levante contra ditaduras do norte africano e do Oriente Médio que vai se utilizar da infovia, da internet, e com um grande apelo, que antes não tinha sido visto esse apelo. Então,
o mundo vai entender, inclusive o Donald Trump é o primeiro grande presidente a fazer uso disso, né? Você vê que o Donald Trump ele não fala com a imprensa, ele só fala no Twitter, né? Isso vem da Primavera Árabe, da observação da força que o canal da internet tem com o próprio público, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma ascensão de discussões sociais que até então não eram pauta, em hipótese alguma foram pauta, historicamente, dentro da América do Sul. Então você vai começar a falar sobre feminismo, sobre racismo, sobre droga, sobre religião, aborto, etc. e tal. E aí você vai ter uma convulsão gigante dentro desse processo, que vai ascender de novo uma galera que estava meio escondida ali, reacionária, conservadora em termos de valores sociais, né? Ao mesmo tempo que você vai ter uma galera mais progressista, ou seja, querendo dar mais liberdade. E nesse fogo você tem a crise econômica política, tanto que em 2016 a gente tem o impeachment da Dilma Rousseff, né, aqui no Brasil. Então, é hora daquele primeiro bloco lá atrás, né, econômico, retornar ao poder dentro da América do Sul, agora com uma roupagem um pouco diferente, porque lá atrás você tinha a discussão econômica, liberal econômica, neoliberal. Agora os neoliberais eles voltam, só que diante de uma nova direita, né? Diante de uma direita conservadora, de uma direita que vai discutir moral, né? O que a sociedade tem que fazer dentro do seu prospecto, né? E aí isso vai desenrolar também. Só que essa direita ela fica pouco tempo dentro da América Latina. Olha o tamanho da instabilidade institucional que a gente tem dentro da América Latina. Ela fica pouco tempo dentro, ela não consegue trabalhar direito, você pega o turbilhão do Covid, e aí a esquerda, dita esquerda, ela retoma o poder na América do Sul um pouco mais flexível em relação à questão de imperialismo, já trabalhando na ótica, né, de uma retomada global, né, com um despreendimento do próprio Estados Unidos, uma vez que o próprio Estados Unidos olha de forma mais unilateral esse grande processo. E agora a gente nem sabe o que vai acontecer de novo, porque, de novo, parece que você vai ter uma nova reordenação. Deu para entender? Deu para entender. O que foi? Pode falar. É porque é muita coisa, assim. Aí vai misturando, mas deu para entender, sim. É bastante coisa. Mas o importante é que você entenda. Beleza. Aqui é só o panorama geral, porque você tem que entender o continente. Uhum. Né? Não fica difícil. Beleza. Vamos entender como é que vai começar isso. Esse movimento do neoliberalismo vai ter um grande símbolo, que é a Cúpula das Américas. A Cúpula das Américas vai trazer para a gente um fórum que existe até hoje. A última Cúpula das Américas foi em Los Angeles, né, em 22, mas o objetivo da Cúpula das Américas, que é um fórum para discutir a América, era a formação da ALCA. Né? O que seria a ALCA? A ALCA seria a Aliança de Livre Comércio, Aliança de Livre Comércio das Américas, né? Que seria um bloco econômico com fluxo comercial livre, uma zona de livre comércio, sem a presença cubana. Né? Então, teria todos os países da América, menos Cuba, justamente porque Cuba ainda, né, comulgava ali do comunismo, etc. e tal, então você não teria Cuba. A ALCA nunca existiu, a ALCA não foi para frente. Né? Por que a ALCA não foi para frente? Embora a Cúpula das Américas continue acontecendo. A ALCA não foi para frente, primeiro, porque os Estados Unidos eles queriam que você tivesse uma liberalização de todo tipo de produto.
né? Então, isso poderia botar em risco, né, segundo os governos latino-americanos, a concorrência entre produtos que poderiam vir dos Estados Unidos muito mais barato e poderiam quebrar, né, as empresas nacionais. Então, esse foi o primeiro empecilho. Essa liberalização sem uma ordenação acabou travando a vontade de alguns líderes da América Latina de ter essa livre circulação de mercadoria, porque o produto viria mais barato, imagina você, né, a tecnologia grande vindo barato dos Estados Unidos, as pessoas vão passar a comprar os produtos norte-americanos em detrimento dos produtos do Brasil, por exemplo, gerando aí, podendo gerar uma forte quebra, desemprego, etc. O segundo ponto é a legislação sobre a Amazônia, né? Os Estados Unidos queriam que a Amazônia fosse um território global, onde você teria um conjunto de notáveis dentro de uma assembleia da Amazônia que decidiriam o que fazer com a Amazônia. Isso aí foi negado pelos países detentores da Amazônia. E o terceiro ponto era a contrapartida que os Estados Unidos nunca quis dar, que era o repasse tecnológico constante para que, de fato, os países latino-americanos, no médio prazo, tivessem o mesmo grau de competitividade dos Estados Unidos. Então, esses entraves aí acabaram fazendo com que você não tivesse a fomentação da ALCA. E os grandes líderes da não fomentação da ALCA, que foi pensada lá em 94 e tudo mais, mas já saindo ali da década de 90, foi justamente o Hugo Chávez e o Lula. Eles foram os grandes precursores dessa não aceitação da ALCA. E aí, em contrapartida, a não aceitação da ALCA, mais uma vez, né, a América do Sul, aqui no caso, a América do Sul, vai tentar pensar programas de integração dentro do continente. E esse programa aí que está na tela para você caiu já na SpaceX, já caiu na ESA, eles adoram, ninguém conhece, mas eles amam a IRSA, que é a Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, que é dos anos 2000. Né? Você tem aí um acordo entre países, né, pelo menos no papel, né, aonde os países mais desenvolvidos ajudariam os menos desenvolvidos, aonde os países com litoral ajudariam os países sem litoral, e você teria uma integração maior dentro do continente norte-americano, dentro do continente sul-americano, para depender menos dos Estados Unidos, em alguns pontos, energia, transporte, comunicação, tendo ali um plano de ação de um Estado já mais presente, um pouco menos liberal, com as iniciativas privadas, que olhariam isso aí como uma promoção de integração continental que poderia, de fato, fazer a América do Sul ser um continente atrativo para os empresários globais. Aí você tem vários tipos de eixos dentro dessa integração. Né? Os principais, né, ou pelo menos os falados, né, são três. Né? O principal é o número 4, está aqui o número 4, que é a da hidrovia Paraguai-Paraná, né? Na verdade, a hidrovia ali Platina, que já funciona. Né? O Mercosul ele é detentor para o Brasil, por exemplo, de 10% a 15% de tudo que o Brasil exporta, ou seja, extremamente expressivo, e você já tem essa hidrovia Platina, né, que é a junção de uma porrada de hidrovia junta para fazer o escoamento e a troca comercial entre esses países. Um segundo eixo interessante seria o número 9, né, que, aliás, é o eixo que mais tem poderio econômico, né, que é o eixo Mercosul-Chile, porque pegaria
todas as principais áreas econômicas da América do Sul, passando por São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, passando por Buenos Aires, passando por Santiago, e teria uma movimentação oceânica, né? Então, ele faria a integração entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. E o terceiro é uma tentativa de integração amazônica, né, escoando mercadoria pelo Pacífico, já pensando também no mercado asiático, que seria o número 10 aqui, ó. Número 10. O número 10, inclusive, ele é uma partezinha, né? Aí, no caso, seria por rodovia, né? Mas ele é uma partezinha de um projeto maior que a China tenta fazer no Brasil e na América do Sul, né? Chamado a Ferrovia Transoceânica, um grande projeto que a gente até já comentou. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Não deixa de dar uma valorizada no IRSA, porque já foi questão de prova várias vezes, então é bem caveira isso aí. Beleza. Bom, como eu falei, né, esse movimento vai ser liderado, já é o segundo momento aqui, ele vai ser liderado pela chamada Onda Rosa. Né? A Onda Rosa, a gente tem aí, ó, Hugo Chávez, Lula, Evo Morales e o Néstor Kirchner, da Argentina. Né? Eles vão entender uma presença muito forte das multinacionais, uma presença muito forte de lucratividade das empresas norte-americanas e vão entender que o neoliberalismo está empobrecendo as populações da América Latina e vão, dentre outras coisas, aumentar a presença do Estado dentro da economia, né? Buscando fazer com que o Estado participe do processo econômico e distribua a riqueza do continente ou dos países para a população mais pobre, ou seja, um projeto que visaria a diminuição das desigualdades sociais. Nesse movimento ficou um tanto quanto rachado o pensamento dos países, né? Acaba que o Evo Morales, o da Venezuela, o Hugo Chávez, até os Kirchners, né, de uma maneira geral, acabam sendo entendidos como mais radicais, ou seja, uma onda rosa mais radical, um novo socialismo, né? Essa expressão ela existe, né? Novo socialista é mais radical. Por que mais radical? Diferente do Lula, que foi entendido como moderado, do Mujica, que foi entendido como moderado, né? Por quê? Porque esses países, ao longo do tempo, eles foram não só fazendo essa movimentação de maior presença do Estado, como foram também dominando os meios de comunicação dos países para diminuir, né, esse nível de informação global, segundo eles, a interferência norte-americana, e, ao mesmo tempo, foram estatizando empresas. Né? Ou seja, eles não foram só adequando o movimento global à participação do Estado também na economia, fazendo parceria público-privada. Não, eles foram expulsando empresas não nacionais dos estados, né? E foram ali fazendo um Estado cada vez mais forte e interventor. Então, houve diferenças entre os movimentos ali da Onda Rosa. Aqui a gente tem, só um segundo, aqui a gente tem o quadro venezuelano, né, que chama bastante atenção, e não vai bater todos os países, mas aqui a gente tem o quadro venezuelano, que pode vir a ser prova de certa forma. O Hugo Chávez, ele vem do bojo militar venezuelano, vai ser eleito em 1999, e vai fazer referendos ao longo da sua jornada enquanto presidente da Venezuela para poder se reeleger. Né? Então, o Hugo Chávez ele vai ganhando dentro de um propósito onde a Venezuela estava muito bem economicamente. Por que ela estava muito bem economicamente? Porque em 2001
você tem o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Isso vai gerar uma crise violenta no Oriente Médio, né? E o Oriente Médio é a área que tem mais petróleo no planeta. Então, a Venezuela, que tem a maior reserva individual de petróleo do mundo, acaba sendo ali um player fundamental para vender petróleo. Então, o Hugo Chávez ele vai ganhar muito dinheiro nesse momento, né? Então, ele vai acabar fazendo um populismo ali de entrega de recursos para o continente, para a Venezuela, fazendo com que ele acabe se perpetuando no poder. Ele vai deixar lá já num declínio, perceba, já diminuindo o seu processo econômico, até porque a gente tem a crise de 2008 nos Estados Unidos, e quando você está em crise, você não precisa de energia, né? Você não está consumindo, você não precisa de energia. E aí o entrega para o Maduro, onde o Maduro tem todo um imbróglio, né? Vai mudando as constituições internamente, hoje é considerado por parte do planeta uma ditadura. Eu coloquei esse mapa ali do lado, né? Para mostrar que ele não está sozinho, inclusive a Rússia tem bases militares dentro da Venezuela, né? E o grupo Wagner é apontado como um apoio a Maduro dentro desse movimento venezuelano, né? Você percebe aí, hoje já está numa segunda onda rosa, aonde o Brasil, você deve estar acompanhando mais ou menos, né? Aonde o Brasil está tendo ali um papel crucial de reorganização, tentando convencer a comunidade internacional ocidental a refazer a eleição na Venezuela, ou seja, a esperar, né, as atas de votação, a convocar países para conversar com Maduro, ou seja, a posição do Brasil é uma posição de mediação, né, muito forte. O Brasil foi signatário ali do Tratado de Barbados, foi um tratado que o Brasil liderou, aonde os Estados Unidos se comprometeram a diminuir as sanções na Venezuela e o Maduro se comprometeu a ter eleições livres na Venezuela, né? Enfim, a gente tem essa movimentação aí muito forte. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Bom, essa primeira ótica da esquerda, vamos dizer assim, né, trouxe a ALBA, que é a Aliança Bolivariana das Américas, produzida por Hugo Chávez. A ALBA é um bloco econômico completamente incipiente, né, que foi criado justamente para o Hugo Chávez mostrar a força da não aceitação imperialista dos Estados Unidos. Né? Então, ele vai colocar um nome, inclusive, para provocar mesmo. Ao invés da ALCA, você vai ter a ALBA. Né? Ao invés da a Aliança de Livre Comércio das Américas, você vai ter a Aliança de Livre Comércio Bolivariana das Américas, onde o grande foco ali é a presença de Cuba, né? Que foi negado na Aliança de Livre Comércio das Américas. Então, é um bloco ali com ilhotas, né? Mais a Nicarágua, mais a Bolívia, que saiu e voltou, mais o Equador. Né? Ou seja, tem alguns países da América do Sul e ilhas, né, da América Latina. Ou seja, uma zona de livre comércio que tem pouco a oferecer dentro do modelo de globalização. Beleza. Bom, e aqui a própria situação cubana, né? Aproveitando o ensejo da ALBA, né? A gente trouxe aqui a situação cubana. Cuba é governada, né, há muitas décadas pelos Castro. Hoje, os Castro não estão mais no poder, né? O Fidel morreu, e o Raul Castro saiu da presidência, e você tem. Agora não sei se o Raul Castro já morreu também, eu fiquei meio na dúvida. Mas você tem a família Castro dominando, né, a parte militar cubana, com muita ênfase, mas você tem um presidente não Castro no país, né,
que é o Miguel Dias-Canel, que vai começar a fazer uma abertura gradual econômica em Cuba. Cuba, a partir da segunda década do século XXI, ela pensa em seguir mais ou menos os passos da China, ou seja, se tornar ali um socialismo de mercado, né, ou um capitalismo de Estado. Claro que muito mais lentamente do que no caso chinês. Né? Cuba, quando tinha a aproximação da União Soviética, não se industrializou, né? Continuou vivendo daquela troca ali do tabaco por energia, por produtos industrializados, não se industrializa. Então, é um país, né, que tenta botar ali a plataforma econômica planificada, mas é um país muito pobre, que vive basicamente de uma economia rural. E quando essa onda rosa chega ao poder, passa-se a se ter a oportunidade do investimento em Cuba. E o grande símbolo desse movimento é o porto de Mariel, em Cuba. Né? Lembrando que Cuba pode vir a ser um território ultra atrativo para as multinacionais. Por quê? Porque Cuba está na fronteira, basicamente, entre o Atlântico e o Pacífico. Né? Os países como China, por exemplo, como a Rússia, por exemplo, aí você já está falando de BRICS, né? Olham para esse movimento atrelado ao canal da Nicarágua, que é um canal que está em construção pela China, que seria um canal 3 vezes maior do que o canal do Panamá, e não teria a liderança militar e de influência dos Estados Unidos, e poderia, então, tornar a Cuba um entreposto ali de mercadorias Ásia-América Latina. E, fora isso, você ainda está a 150 quilômetros de Miami. Ou seja, no dia que os Estados Unidos retirarem o bloqueio continental de Cuba, você provavelmente vai ter um ganho de investimento muito forte dentro de Cuba. A grande questão é, desde a Guerra Fria, os Estados Unidos têm o bloqueio continental em Cuba. E aí o que acontece? Os Estados Unidos eles não permitem nenhuma empresa norte-americana no território e fazem um jogo com os demais países. Ou seja, se você investir em Cuba, você vai perder, né, o meu investimento. Ou seja, isso aí vai inibindo, né, as pessoas a descumprirem o bloqueio continental cubano. Mas, devagar, né, com essa força do Porto de Mariel em Cuba, você está começando a estruturar Cuba para a atração de indústrias, para tentar industrializar Cuba. E, ao mesmo tempo, você está tendo aí uma flexibilização em relação à questão do comunismo puro e dito, né? Ou seja, as pessoas elas já podem ter comércio, né? Elas já podem trabalhar em outros lugares que não para o Estado, né? E a grande cartada cubana para tentar fazer esse movimento acontecer é justamente porque ali, além da questão locacional, você tem uma mão de obra muito educada, né? A Cuba sempre promoveu uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, né? E o índice de violência, que é basicamente zero, de violência urbana, né? Não de violência da ditadura, não de violência urbana, que é basicamente zero. Então, são alicerces que, né, que podem vir a atrair empresas aí no futuro cubano. Né? Claro que é uma aposta de altíssimo risco, porque você está falando de um país que ainda é muito fechado, vem aos poucos, né? Você ainda tem uma questão de proibição de internet em Cuba, né? Tudo mais. Então, é um movimento aos poucos, mas, de maneira geral, vem tentando, né, abraçar
essa movimentação aí do socialismo de mercado e vai aproveitar quando você tem estadistas anti-norte-americanos para tentar fazer essa primeira investida em Cuba. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bom, aqui a gente tem o segundo ciclo, né? Na verdade, é o terceiro ciclo. Quando você sai da onda rosa e vai para a onda azul, né? Voltando aí a galera mais liberal dentro da América do Sul. E aí, nesse sentido, eu trouxe aqui a comparação, né, dessas duas tentativas em âmbito continental. Do lado esquerdo, a Unasul, que é uma união das nações sul-americanas que já caiu na prova da SpaceX, aonde havia um desejo dos estados ali, né, de novo, fomentar uma integração dentro da América do Sul para depender menos dos Estados Unidos, fomentando ali parcerias tecnológicas, intercâmbio e também bélico. Fora isso, foi formado em 2014 o Banco del Sur, que, se não me engano, já caiu na prova da ESA, né, que é um banco feito para financiar a célula da Unasul. Né? A Unasul é um grande fórum que tinha, né, como objetivo essa unificação, essa aproximação novamente dos países da América do Sul, agora com parcerias além de parcerias econômicas, também parcerias bélicas, como troca de experiência, né, dentro da proteção do continente sul-americano. E aí a contradição, né, que dificilmente vai cair na prova, porque ele mal existiu, né, que seria o Pró-Sul. Né? O Pró-Sul foi o oposto, foi o desmonte da Unasul, né, e uma tentativa de integração dos presidentes para uma maior aproximação dos Estados Unidos com a América do Sul. Inclusive, nesse movimento, teve até o Grupo de Lima, que foi um mecanismo para pressionar a Venezuela no sentido da ditadura militar venezuelana. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Na aula que vem, a gente vai entrar ali no âmago mais presente, né? Que é o Mercosul. Vamos falar de BRIC também, claro, porque tem o Brasil nesse movimento, de forma geral, é óbvio, né? E vamos falar também da parte dos Estados Unidos, NAFTA e tudo mais. E aí? Beleza. Oi? Não, eu falei beleza. Gostou? Curtiu? Aham. Eu gosto dessa parte. Mesmo sendo bem confuso, mas eu gosto. Mas você está reparando que eu estou sinalizando o que a banca cobra. Uhum. Tô botando as caveirinhas já. É isso aí, botando as caveiras. É isso aí. Valeu, então, Gabi. Obrigado. Valeu, mestre. Obrigada. Tamo juntos. Boa Tchau. noite. Boa noite.